Pessoal, vamos falar agora sobre bibliotecas compartilhadas, Shared Libraries. Então, primeiro eu tenho que falar o que é biblioteca normal que você usa no seu programa. Quando você cria um programa, por exemplo, em C, aí você tem uma biblioteca normal, mas vamos supor que você criou a biblioteca aluno.o, tá? E dentro de aluno.o você tem várias rotinas aí, sei lá, teste 1, teste 2, você criou várias rotinas dentro desse aluno, dessa biblioteca aluno. Daí quando você cria sei lá, o seu programa em C chamado teste geral, aí você pode linkar, né? Você linka o teste geral com essa biblioteca aluno.o. Aí você gera aqui o seu código executável. Quando você linka dessa forma que eu estou falando aqui para vocês, vocês vão estar colocando essa biblioteca dentro do seu código mesmo, né? Mas vamos supor que essa biblioteca aqui pode ser compartilhada, sei lá, em uma máquina Unix, e está sendo usada por um monte de alunos. E seria legal que, em vez de todo aluno estar usando, colocando teste 1 e teste 2 tal, dentro do seu código, replicando o seu código, seria legal que todos os alunos usassem a mesma biblioteca e que essa biblioteca fosse compartilhada entre todos os alunos. Aí, se isso acontecesse, a gente não precisaria de estar replicando o código de teste 1, teste 2, uma para cada aluno. A gente poderia estar usando isso de forma compartilhada. Bom, entenderei a motivação de a gente ter bibliotecas compartilhadas, né? Por exemplo, se você tem vários processos e todos eles estão mexendo no X-Windows e tem formas de você estar manipulando, né? Todos os processos têm que manipular o X-Windows da mesma forma, então seria legal que o X-Windows, sei lá, fosse uma biblioteca compartilhada entre todos os processos que tem essa interface gráfica. Seria interessante isso, né, pessoal? Para não ficar replicando código. Bom, então a ideia é que essa biblioteca compartilhada, ela fosse compartilhada dinamicamente, quer dizer, o link aconteceria de forma dinâmica. Esse link aqui que eu coloquei aqui, ele acontece de forma estática, tá? O código realmente é incorporado e a gente já resolve o endereço onde está, por exemplo, o teste 1. Mas se esse teste 1 está dentro de uma biblioteca compartilhada, então digamos aqui, a posição da rotina, né, dentro da biblioteca compartilhada, ela não vai ser resolvida nesse link aqui, tá legal? Na geração do código. Ele vai ser resolvido quando o processo ele vai passar a rodar. Entenderam? É como se fosse uma linkagem dinâmica. Por isso está escrito Dynamic Link. É uma linkagem dinâmica, não é uma linkagem estática. É uma linkagem que acontece quando o processo é colocado para rodar e não antes. Tá bom? Não antes como na forma estática, tá? Então, como é que funciona aí uma DLL, Dynamic Link Library, né? Então aqui está escrito aqui, ó, o programa ele é linkado com um stub, né, com uma rotina aí que de fato um stub seria assim, como se fosse o código que vai fazer o link depois com a biblioteca que já está carregada na memória antes. Seria como se fosse como se fosse um código de boot, um pequeno código que vai te fazer essa linkagem depois de forma dinâmica, tá bom? Então, o programa ele é linkado com um stub, né, uma pequena rotina que não é a rotina de fato em si, mas é uma rotina que vai te permitir essa linkagem, tá? E não com a rotina da biblioteca de fato. Certo, pessoal? O problema de
fazer essa... quando a gente tem dois processos compartilhando a DLL, acontece um problema que é o problema de relocação do código. Eu vou tentar colocar aqui um desenho aqui para vocês entenderem. Então, isso aqui é do livro aqui, do Tannenbaum, né? Então, imagina que você tem aqui um processo 1 e ele está ocupando aqui uma certa região da memória e tem um processo 2 ocupando outra região da memória aqui. Na hora que a gente vai estar linkando, por exemplo, na hora que a gente vai fazer essa linkagem dinâmica, a gente vai querer com que essa biblioteca, que seria a biblioteca compartilhada entre os dois processos, a gente vai querer que as páginas dessa biblioteca sejam mapeadas nas páginas do processo 1 ou nas páginas do processo 2. Mas essas páginas vão cair em posições diferentes para o processo 1 e para o processo 2. Entenderam? Ou seja, não é porque a biblioteca, que é, sei lá, a rotina teste 1 do aluno está ali, né, e está sendo compartilhada na RAM para os dois processos, isso não implica em que os endereços para ambos os processos são os mesmos. Ambos os processos, processo 1 e o processo 2, não vão estar olhando a rotina, por exemplo, teste 1 do aluno, caindo na mesma posição RAM da memória, porque essas páginas elas são mapeadas de forma diferente, uma para cada processo, tá? Entenderam, pessoal? Então a gente tem aqui esse problema aqui de realocação de código. O código teria que estar, a gente teria que estar rodando códigos em posições diferentes. Aí, como a gente está usando códigos em posições diferentes, na hora que você faz, por exemplo, um jump dentro da sua biblioteca, né, compartilhada, como cada processo está vendo as posições de forma diferente, então esse jump aqui teria que estar fazendo um jump para um endereço, não um endereço absoluto, mas um endereço relativo a um registrador. E aí então é legal a gente escrever aí as rotinas que fazem parte de uma biblioteca compartilhada, fazendo desvios relativos, por exemplo, ao Program Counter. Tá legal, pessoal? Se a gente fizer desvio relativo ao Program Counter, né, tem como fazer isso? Então fica aí mais fácil de a gente estar trabalhando aí com essas bibliotecas dinâmicas. Tá legal, pessoal?